No vídeo anterior, eu falei sobre um sensei que me escreveu, né, e disse estar decepcionado com seus alunos, né, seus atletas. É um sensei muito bom, excelente, formou muitos campeões, mas que ele estava descontente, estava decepcionado com a falta de gratidão, né, de seus alunos. E eu falei dentro dessa perspectiva do sensei, e confesso que eu estava esperando uma mensagem semelhante a essa mensagem que eu recebi, né, de um aluno. Ele escreveu assim: Sensei, com todo respeito, em todos os desentendimentos entre sensei e aluno, há necessidade de ouvir as duas partes. Estou falando como aluno e atleta. Estou treinando com meu sensei desde que iniciei o karatê. Tenho 17 anos, atualmente sou primeiro dan. Gosto de competir, já fui campeão estadual e nacional. Infelizmente, muitas coisas vêm acontecendo, o que me faz pensar em me afastar de meu sensei. Este ano ele se indispôs com a federação. Ele impediu da gente participar da seletiva. Alguns de meus colegas não concordaram. Ele disse então que saíssem da academia. Mas de um ano para cá venho percebendo algumas coisas que eu não dava importância. Ele fala em Budô, mas não mede palavras para criticar outro sensei. E muitas vezes nos desestimulou a fazer cursos e treinamento com outros sensei. Até mesmo a participar de treinamentos da seleção do estado, criticando o técnico. Mas na frente do sensei que ele critica, ele sempre se mostra simpático. Sensei, diante do que falei para o senhor, e mais outras coisas que não coloquei aqui, estou desanimado em continuar treinando com ele. Mas ele já tentou prejudicar 2 que saíram daqui, e o pior, né, dizendo que eram pessoas desleais e que não mereciam estar treinando no dojo. O que o senhor pode dizer sobre isso? Estarei sendo desleal se eu sair daqui? Mas eu quero falar antes de um filme chamado Madadayo, né, de Akira Kurosawa. É uma história muito emocionante que fala da relação de um sensei já velhinho, né, com seus alunos. Alunos que o admiram, que o respeitam, né, e que se reuniam todos os anos, né, para comemorar o aniversário do sensei velhinho. Então, tem a cena, né, onde os alunos perguntam para o sensei, né, está pronto? Né? Aí ele pega uma taça de cerveja e toma. Né? E quando ele acaba de tomar, e os alunos todos, né, prestando atenção, quando ele acaba de tomar, ele diz assim, Madadayo, né? Ou seja, ainda não, ou seja, que ele iria viver muitos e muitos anos. Né? Então, trata-se de um tema que fala sobre lealdade e gratidão, né, entre aluno e sensei. E o que faz uma pessoa ser admirada? O que faz uma pessoa ser respeitada e obter a lealdade? Né? Com certeza é a maneira como essa pessoa trata, né, as pessoas que estão ao seu redor. Ser sensei, além dele ter conhecimento, né, ele inspira as pessoas, né, a serem pessoas melhores. Tanto é que a palavra sensei significa a pessoa que nasceu antes, ou seja, a pessoa que tem a experiência, tem o conhecimento e se propõe a passar esse conhecimento às outras pessoas. No Japão, um sensei ele é muito respeitado, como mostra esse filme. Nas artes marciais, sensei seria então aquele que começou a treinar antes, né, e que se propõe então a repassar o seu conhecimento. E se tratando de artes marciais, né, é preciso sempre ter um norte a partir do Budô, né, dos princípios que fazem o Budô. E uma pessoa que se propõe a ser um sensei, ele precisa ter o conhecimento, né, da técnica,
Ele precisa ter o conhecimento a fundo do seu estilo. E, ao mesmo tempo, né, ser um parâmetro, ser uma, como eu já disse, ser uma fonte inspiradora para os seus alunos. E aí é onde as coisas se complicam. Todos nós trazemos essa necessidade, né, de sermos reconhecidos. Mas, infelizmente, pelos valores dessa cultura materialista, muitas pessoas consideram o seu status, né, como aquilo que lhe confere, né, o reconhecimento como pessoa. E falando do karatê, né, o status seria a condição de sensei. É daí então que surgem os problemas, porque quando acredita-se que é um status que lhe confere o valor como pessoa, geralmente o ego entra na história. E aí a gente vê casos de pessoas que utilizam, né, do status de sensei, tratar seus alunos como se fossem objetos de sua propriedade. E aí ele procura então fechar, né, os seus alunos em torno dele. E aí é onde a gente ouve essa coisa que foi colocada aí na mensagem, né? De ficar criticando outro sensei, de desqualificar o trabalho de outro sensei, não permitir que seus alunos, né, vá participar de um curso de outro sensei. Mas por quê? Porque existe insegurança, né? Insegurança da comparação. Logicamente, quando se vai a um curso, né, um aluno geralmente começa a comparar, né, o que está sendo ensinado com o que o seu sensei ensinou. Isso é perfeitamente normal, né? E é para isso que servem os cursos, né? Justamente para a pessoa ampliar a sua visão. E eu digo assim, que um sensei ele tem que estar sempre reciclando os seus conhecimentos, porque o karatê é um poço sem fundo de descobertas, né? Nunca pode se dizer que já sabe tudo do karatê. Eu já ouvi uma história, né, que ocorreu num curso, e aí uma pessoa ficou ao lado, né, da quadra, e aí foram chamar a pessoa para participar. Essa pessoa disse assim: eu não participo, né, de um curso com alguém menos graduado que eu. A pessoa se dizia 10º dan. Graças a Deus eu tive referências, né, muitos exemplos bons. Então eu quero contar um caso. Década de 90, havia muito intercâmbio aqui no Brasil, né, com o Japão. E existe uma entidade chamada Kokushikan, né, que é um convênio com uma universidade japonesa, em São Roque, no interior. E lá se realizava muitos gachuco, muitos. E vinham muitos sensei e atletas do Japão na época. E numa dessas ocasiões veio o Yokomichi, que naquela época ele foi bicampeão japonês. E então fomos participar do curso e Sensei Sagara nos acompanhou. Então houve toda aquela formalidade do início do curso. E aí então iniciou o treinamento. E aí o Sensei ficou junto a gente, treinando lá no fundo da quadra, né? E aí, de repente, o ministrante, o jovem ministrante, o Yokomichi, na época, ele viu o Sensei Sagara treinando lá no fundo, e aí ele foi correndo lá e se curvou, né, e dizia assim: não, Sensei, fica ali na frente, né, por favor, fica. Aí o Sensei falou assim: não, aqui está muito bom, e o curso está sendo muito bom, não se preocupa, né? E aí o ministrante foi meio assim, sem graça, né, porque é algo inusitado, né, um sensei, né, com mais tempo, né, com mais idade, né, está lá no fundo participando de um curso ministrado por um sensei mais novo, podemos dizer, né? Isso é muito constrangedor para a cultura, para o povo japonês, né? Então esse foi um exemplo que eu procuro trazer até hoje, né, do Sensei Sagara, essa questão da humildade, né? A humildade na prática, não uma humildade de discurso. Então, essa coisa de não deixar os alunos ir participarem de outros cursos, gente, é um esforço
inútil, porque a internet está aí, a internet está disseminando conhecimento, existem grupos de discussão, né, procurando falar sobre o karatê, enfim, não dá mais para, né, querer isolar os alunos. Mas voltando, né, respondendo a sua pergunta, se você estaria sendo desleal se abandonar o seu sensei. Eu faço-lhe uma pergunta: você já procurou o seu sensei para um diálogo, né, para você expor isso que você colocou aqui? Já? E o que você obteve dele como resposta, né? Como os outros seus colegas? Vai procurar outro lugar? Então, se você ouviu isso, né, você não estaria sendo desleal ao seu sensei. Pelo contrário, você estaria sendo leal, né? Leal a ele e, principalmente, leal a você, porque nenhum ser humano, né, merece ser desqualificado, merece ser menosprezado, justamente por um status, né, que a outra pessoa tem. Não é justo. Ser sensei é ser um aprendiz constante. Né? Ser sensei, longe daquilo que muita gente, né, imagina, nossa, aquele sensei. Não, sensei é como qualquer ser humano, né, que começou a treinar antes. Só isso. Os